Olá, bom dia a todos, bom dia oitavo ano, vamos aqui novamente geografar com o professor Jorge Ramos e hoje vamos dar continuidade ainda falando sobre a América, né, dos nossos estudos. Gostei muito da participação lá pelas aulas do Zoom, estou vendo que os meninos estão, vocês cada vez mais evoluindo, conseguindo realmente perceber, fazer a leitura dos mapas. Isso muito me alegra, isso realmente me deixa muito feliz com a participação de vocês. E hoje a gente vai ter uma aulazinha, né, bacana também pelo canal, e hoje a gente vai falar de uma parte da América. Nós vamos falar sobre a América anglo-saxônica, tá? É importante que a gente perceba, né, relembre aquela nossa divisão que nós tivemos nossa divisão que nós tivemos na aula passada, né, de como se divide a América, de como a América foi sendo povoada. A divisão da América é a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e as várias formas de regionalizar, de dividir essa América. E uma delas que nós vimos foi a divisão da América em América anglo-saxônica e América latina, lembram? Olha só, é importante que a gente tenha essa divisão, relembre novamente, a América do Norte, compreende aqui o Canadá, os Estados Unidos e o México. Nós vamos ter aqui, ó, nesse istmo, nessas, né, antigas, que a gente diga assim, a ponte que liga a América do Norte à América do Sul, que aí seria a América Central, formada por esse istmo, né, e as ilhas, as pequenas e grandes ilhas do Caribe. E a América do Sul, onde está o nosso Brasilzão, não é isso? Então vamos lá. Nessa divisão nós temos essa outra divisão que nós falamos, que é uma divisão cultural, onde a América ela vai ter outra divisão, ela vai ter uma divisão em América anglo-saxônica, e aí nós vamos ter o Canadá e os Estados Unidos, e nós vamos ter do México abaixo, a gente teria a América como sendo a América Latina. Isso, culturalmente, equivale, né, tem referência à forma como foi colonizada e por quem foi colonizada. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, a gente vai ver como ocorreu essa colonização. Quanto aos aspectos gerais da América anglo-saxônica, nós vamos ter um território, né, que nós temos o território do Canadá e o território dos Estados Unidos. Lembrando que entre os 5 maiores territórios do nosso planeta, a Rússia é o principal, vai ter o maior território do nosso planeta, de superfície. Abaixo dele, nós vamos ter o segundo, que é exatamente o Canadá, com essa dimensão aqui territorial. E depois vem a China, e em quarto, os Estados Unidos. Então, dentro da América, entre os 5 países do mundo, a gente tem 3, né? Canadá, os Estados Unidos em quarto, e o nosso Brasil na 5ª posição, com maior extensão territorial. São as bandeiras, né, da Rússia, da China, do Brasil, e aí ali faltando ali, só para a gente lembrar, o segundo e o quarto seria Canadá e Estados Unidos. Isso nós estamos falando de dimensões territoriais. Nos aspectos gerais da América, aqui a gente tem os Estados Unidos. Nós vamos ver que os Estados Unidos ele iniciou com as 13 colônias, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E quanto aos aspectos de densidade demográfica, ele não possui uma grande densidade demográfica, ele possui grandes vazios. A gente vai ver pelas cores desse mapa que vocês já estão muito espertos já aí de fazer essa leitura. Então nós vamos ver que essas cores mais escuras no mapa, né, essas manchas mais escuras,
elas vão indicar uma maior densidade demográfica, onde está a maior concentração de população, tá certo? E aqui nessas mais claras seriam vazios demográficos. Isso porque essas regiões vão ter maior concentração e essas regiões, principalmente, nós vamos ter uma grande urbanização, um grande fluxo econômico, industrial, de comércio e de serviços. E aqui, ó, nessa região, ou principalmente na região oeste dos Estados Unidos, nós vamos ter as montanhas rochosas, uma área mais irregular também, que não favorece tanto a fixação da população. Então, os aspectos naturais, de clima e relevo, interferem, que nós já falamos, no posicionamento, né, na localização da urbanização de qualquer região. E aqui nós vamos ter o Canadá, o mapazinho do Canadá, e diferente aqui, ó, dos Estados Unidos. Consigo voltar? Isso. Não sei. Aqui nós vamos ver que a maior parte da população está ao leste dos Estados Unidos. Já no caso do Canadá, olha só então as manchas escuras. Ele está mais ao sul e ao sudoeste, né? A população. E essa população aqui, ó, toda a região norte aqui, é uma população extremamente vazia do Canadá. Isso tem traços quanto ao clima dessa região, que é uma região do Canadá que está bem mais próximo do Círculo Polar Ártico. Então é uma região muito fria, que acaba tendo locais mais inóspitos, locais não tão favoráveis à fixação humana, né, por conta do frio, do clima, do rigor climático, tá bom? Aqui nós vamos ter o relevo dessa América, né? Nós vamos ter da América anglo-saxônica, nós vamos ter essa região marrom, ó. São regiões mais montanhosas, são as regiões mais altas dessa região da América. Nós vamos ter aqui, ó, os grandes lagos, essa parte é azul, e nós vamos falar também, grande parte da população ela está ao redor também dos grandes lagos. Essas áreas mais amareladas são as planícies, são áreas mais planas, que também acabam servindo para a utilização da agricultura. A gente vai ver que principalmente nos Estados Unidos existe ainda o trabalho de cultivo, né, da agricultura, mas uma agricultura mais moderna, usando maquinário moderno. E com isso a gente vê que a gente tem uma grande diversidade de relevo dessa região. Aqui é a região dos grandes lagos, são imensos lagos que existem, principalmente entre os Estados Unidos e o Canadá, estão localizados, que são importantes, fontes principalmente também da pesca, que servem também da extração, de navegação também, mas principalmente, né, aqui está um pouco mais nítido, né, aqui a gente tem esses lagos, o Lago Superior, o Lago Mexidas e o Lago... Aqui não dá para ver, não. Lago de Ontário, né? Aqui, gente, o clima da América anglo-saxônica. Então, cada ponto aqui no mapa vai estar equivalendo a um tipo de clima, desde o subtropical, né, até o polar. Então, nós vamos ter aqui, ó, essas áreas mais avermelhadas. A gente vai ter o clima polar, exatamente por aquela aproximação do Círculo Polar Ártico. E nós vamos ter aqui, ó, essa região, uma região mais fria também, que tem essa influência. Lembrando que o Canadá e os Estados Unidos também está cercado pelos oceanos, tanto o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Pacífico, como o Atlântico. Então tem essas influências de correntes
marítimas que interferem também. Essa região, principalmente aqui dos Estados Unidos, alaranjado aqui, nós vamos ter regiões de deserto, de clima temperado, aqui o clima mais subtropical, que é uma região mais quente, inclusive é onde tem uma grande concentração de população também, porque é mais favorável também o clima para a fixação da população, tá? Então a gente consegue ver isso. E aqui, ó, a gente vai ver essas linhas azuis e vermelhas. Essas vermelhas seriam correntes quentes de interferência tanto de maritimidade, tanto interferência que nós temos do mar, como do continente. Existe uma troca, que isso a gente já viu já lá no 6º ano, essas questões de interferência de continentalidade e maritimidade. Aqui nós vamos ter os aspectos gerais quanto à vegetação. Nós vamos ter uma grande diversidade também de vegetação. Tem áreas que não tem uma vegetação tão densa, por conta que a vegetação está ligada aqui tanto ao relevo como ao clima. Então, determinado clima e determinado relevo também vai determinar a vegetação predominante daquela área. Então, nessa região nós vamos ter desde a tundra, que é uma vegetação nas áreas mais frias, que é uma vegetação bem rasteira, uma graminha mesmo, que ela geralmente ocorre mais nos momentos mais quentes da região, mas grande parte do tempo está ali congelado, quando descongela aquelas áreas mais altas da região, principalmente do Canadá, e que a tundra ela surge. Existe a floresta equatorial, que é uma floresta mais parecida, digamos assim, com a floresta amazônica, que são as regiões mais quentes e mais próximas do paralelo, da linha do Equador. Temos a vegetação de alta montanha, não são áreas tão altas como as grandes montanhas, uma floresta subtropical, desertos, nós temos desertos, principalmente nos Estados Unidos, estepes e pradarias, que é aquela vegetação mais rasteira, tipo pasto, e vamos ter a taiga e uma vegetação de cerrado e de savana, Só para vocês verem a grande diversidade. Aqui é o mapa dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos possuem 50 estados. Então começou com 13 colônias. Os Estados Unidos começou com essa região aqui. Essas 13 colônias eram divididas em colônias do norte e colônias do sul. A forma de povoamento dos Estados Unidos, ele ocorre principalmente com interferência dos ingleses, invadindo. Existia já aqui nos Estados Unidos os indígenas, que foram também dizimados, houve um grande genocídio, uma grande matança, morte dessa região. Hoje a população ela concentra uma minúscula porcentagem desses povos nativos que já existiam nos Estados Unidos. Como existiam os indígenas, os povos nativos aqui no Brasil existiam nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos foi muito mais forte ainda o extermínio ainda dessa população, tá? Aqui nós temos novamente os Estados Unidos e o Canadá. Aqui apareceu o México aqui metido, mas a gente está falando principalmente da América anglo-saxônica. Então o México, a gente sabe que apesar deles pertencer à América do Norte, ele não é considerado da América anglo-saxônica, porque ele tem uma colonização muito mais de espanhóis, de países de língua latina, digamos assim, de cultura latina. Mas tem uma grande influência, uma grande parceria, principalmente com os Estados Unidos, o México. Esses três países, Canadá, Estados Unidos e México, compõem o NAFTA, que é um bloco econômico que interage essa economia de venda, de mercadorias, tudo. E o México, existe um grande conflito, principalmente de imigrantes entre os Estados Unidos e o México, a passagem de mexicanos que vão para os Estados Unidos buscar melhores condições de vida, mas os Estados Unidos acabam forçando
outro lado da sala, desculpa. Mas vamos ver, acho que as pessoas não estão se ligando que a gente está em aula. Então nós vamos ter aqui, ó, o México, existe a fronteira do México dos Estados Unidos, onde grande parte, inclusive de algumas empresas, são localizadas aqui nessa fronteira, principalmente para os Estados Unidos absorver a mão de obra mexicana. Essa mão de obra é uma mão de obra mais barata, também é uma mão de obra que nem sempre são usadas para funções que não existe tanta especialidade, então eles acabam aceitando essa migração. Agora o governo Trump, ele acaba tendo tolerância zero, né? Implantando um projeto de tolerância zero, onde eles barram fortemente a entrada dos imigrantes nos Estados Unidos, caso ele encontre um imigrante que esteja ilegal, então ele é severamente punido, podendo ser inclusive detido por tempo indeterminado. Falando um pouquinho dos Estados Unidos, ele é um país localizado no continente americano, mais precisamente na América do Norte. O nome desse país também expressa parte das siglas USA, né? União dos Estados da América, US e EUA. Pode ser usado essas siglas, né? Os Estados Unidos são divididos em 50 estados, como eu já falei. O território dos Estados Unidos limita-se ao norte com o Canadá, como nós já vimos, ao sul com o México, e ao oeste com o Oceano Pacífico, e ao leste com o Oceano Atlântico. O país é o terceiro maior, mais populoso do mundo, superando somente pela China e a Índia. Vocês viram que ele é populoso, mas ele é mal distribuído, a sua população. Nós vimos lá que grande parte da população se concentra em apenas um lado dos Estados Unidos. Antes da independência, os Estados Unidos eram formados por 3 colônias, como nós falamos. Ela era metrópole, né? Controladas pela sua metrópole, que era a Inglaterra, assim como o Brasil tinha a sua metrópole, que era Portugal. O Brasil era colônia de Portugal, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, até que houve a sua independência. Houve formas diferentes de colonização. O Brasil teve uma colonização de exploração. No caso dos Estados Unidos, houve uma colonização de povoamento, onde o interesse era de povoar aquela região e favorecer aquela região, principalmente de desenvolvimento econômico. Não totalmente, porque essas 3 colônias, como eu falei, elas eram divididas em colônias do norte e colônias do sul. As colônias do norte, dessas 3 colônias, as colônias do norte, elas tinham um pensamento de povoamento, né? Tinha uma colonização de povoamento, e as colônias do sul tinham um pensamento de uma colonização de exploração, onde usava a mão de obra escrava, onde estabelecia a agricultura, onde realmente existia a exploração da terra, e não tinha um interesse de emancipar, né, de ter um país independente, diferente do pensamento do norte. Com isso, ocorreu inclusive uma guerra chamada a Guerra da Secessão, que foi exatamente entre os pensadores do norte, da colônia do norte, e a colônia do sul, né? Houve essa guerra e essa disputa por interesses, chamada Guerra da Secessão, que a gente também vai estudar. Aqui a gente já falou, né? Só algumas características, né? Também chamada de Nova Inglaterra, que era as colônias do norte. Uma característica dela é que a mão de obra era livre, não era escrava. Essas 3 colônias, a parte norte, ela tinha um trabalho, mas esse trabalho era pago. A economia era baseada no comércio e pequenas propriedades, diferente, não existiam grandes fazendas, donos de grandes terras. A terra era dividida e todos aqueles teriam que produzir, e que teriam que produzir para o desenvolvimento. A produção era para o consumo interno, não era externo. No caso das colônias do sul, era explorado, mas ela era levada para atender os interesses de fora.
diferente do norte, que tudo aquilo que era vendido era consumido, a economia ficava ali, o dinheiro ficava ali para o desenvolvimento. As colônias do sul, como a Virgínia, a Carolina e o norte, a Carolina do Norte e do Sul e Geórgia sofreram uma colonização de produção agrícola. Lembra que a outra era do comércio, a do Norte, a do Sul era uma colonização agrícola. Eram explorados pela Inglaterra e tinha que seguir um pacto colonial, né? Ela era a colônia do Sul, muito obediente à Inglaterra. Então, tudo que se produzia era para a Inglaterra. Tinha grandes latifúndios, grandes extensões de terras nas mãos de poucos proprietários, né? A mão de obra era escrava e a produção, como eu já falei, era para exportação, atendia o mercado externo. Aqui, exemplozinho de como surgiu os Estados Unidos. Nós vimos que os Estados Unidos não possuía o quarto maior território do mundo, mas nem sempre foi assim. Esse território ele foi sendo conquistado, foi sendo avançado, né? Foi várias conquistas. A gente tem um avanço ao oeste, mas iniciou com essas 13 colônias. Tá? Esse era o mapa dos Estados Unidos. Então, a gente já falou sobre as colônias do norte e as colônias do sul, né? Houve essa guerra da secessão, que foi exatamente essa luta pela liberdade. Nós vamos ter uma expansão territorial, principalmente no século XIX, onde os norte-americanos eles acreditavam terem sido escolhidos por Deus, eles acreditavam que eram escolhidos por Deus e precisavam expandir o seu território. E aí, para isso, havia uma crença que era chamada por doutrina do destino manifesto. Essa doutrina ela foi a razão ideológica que moveu os americanos do século XIX a expandir o seu território. Então, como se eles tivessem um compromisso, né, com a humanidade ou com a doutrina cristã deles, e que eles precisavam avançar esse pensamento para o oeste. E isso fez com que eles se motivassem a estender mais e a conseguir mais territórios, e tinha esse pensamento sempre de progresso, de desenvolvimento, e de serem os escolhidos, serem uma nação superior, né? Uma população superior. E aqui nós temos todo esse processo que ocorreu de expansão dos Estados Unidos. Desde aqui o roxo, né, aqui, as 3 colônias, a gente vai ter em 1792, acho que é 1826, o território do oeste, e aí nós vamos tendo, aos poucos, os Estados Unidos tendo todas as conquistas. Grande parte do México, gente, foi tomado pelos Estados Unidos, né, em guerras, em vendas, também do território mexicano. O México era um território muito maior, mas foi sendo dominado pelos Estados Unidos, né, o próprio Texas, que hoje todo mundo lembra do Texas nesses filmes americanos, pertencia ao México e depois foi anexado aos Estados Unidos. O território original dos Estados Unidos compreendia uma área inferior a 1 milhão de quilômetros quadrados e ela se estendia da região nordeste até os Montes Apalaches. Então tinha os Montes Apalaches e ali terminava. E aí essa invasão ao oeste, esse rumo ao oeste, a ocupação, né, eles teriam que ultrapassar esses montes, né, essas cadeias de montanhas, que eram os Montes Apalaches. Tem até uma imagem, um quadro bem conhecido que mostra, né, como se fosse uma deusa, né, mostrando que o progresso se estendia para o oeste. Uma coisa aqui que eu queria mostrar, gente, é o relevo, né? Esse é os Montes Apalaches, ó, que eu estava falando. Lembra que os Estados Unidos estava ainda nessa região aqui bem curta, né? Pouco extensa. E eles tiveram aqui essa parte mais escura, que é os Montes Apalaches,
atravessar esses montes para ocupar toda essa outra região aqui, oeste dos Estados Unidos, tá bom? Existe o relevo muito peculiar, um deles muito conhecido é o Grand Canyon, que é um vale que foi moldado pelo Rio Colorado, ou seja, de tanto o rio passar por aquela região, ela vai tendo um processo de erosão e escavando aquela região, formando aqueles grandes paredões. Então é muito conhecido essa região, que é o Grand Canyon. Esse cânion ele tem cerca de 2 bilhões de anos, então ele foi criado, não foi da noite para o dia, é um processo lento e de milhões de anos, bilhões no caso. Só mostrar aqui, ó, Grand Canyon, certo? São essas cadeiras também de montanhas, e nessa outra imagem a gente vai conseguir ver aqui, essa abertura desse rio lá embaixo, com esses grandes paredões que são criados exatamente dessa formação desse relevo, com a questão hidrográfica, a modificação da paisagem ao longo do tempo. Quanto à hidrografia, a maior concentração de lagos da América do Norte está localizada entre as fronteiras dos Estados Unidos e do Canadá, que a gente já pontuou e mostrou, que é a região dos Grandes Lagos. São o Lago Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Os primeiros possuem 84 mil quilômetros quadrados. São lagos muito extensos. Nos Estados Unidos, o mais importante quanto à capacidade de navegação é o rio Mississippi. Outros importantes é o rio Colorado, Columbia e Missouri, ambos utilizados tanto na irrigação como também na navegação e energia elétrica. Na fronteira com o México existe um outro rio também importante para os Estados Unidos e para os mexicanos, que é o Rio Grande. Aqui nós temos, os rios, e aí também a imagem dos Estados Unidos, ainda dos Estados Unidos. Tá? Aqui novamente os Grandes Lagos, que eu falei, são áreas importantes para essa região. O clima, nós já vimos lá, vai desde o clima temperado oceânico, subtropical, no caso dos Estados Unidos, clima semiárido, clima tropical e o clima também subtropical. Cada clima desse a gente já conhece as características, quem já vem nas etapas aí do 6º, 7º ano, já tem conhecimento da característica de cada um. Os verões dos Estados Unidos são verões quentes, invernos frios, principalmente na parte norte. Aqui são algumas imagens da vegetação dos Estados Unidos. E essa parte mais econômica a gente vai ver na próxima aula, que é a divisão em belts, que são cinturões de agricultura, que nós vamos deixar para na próxima aula a gente conversar e falar um pouquinho mais. A gente fica por aqui, espero que vocês leiam o material, é importante que leiam, anotem as dúvidas, os questionamentos, assistam outras videoaulas. O que a gente fala aqui é de forma bem resumida sobre essa questão da América anglo-saxônica. Foi muito bom estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês. Um forte abraço e até a próxima aula, galera. Beijo no coração de vocês.